Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Aleluia. Salvar.
I greet you all in the precious name of Jesus Christ. Eu vos saúdo a todos no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. For me, a very, very great privilege Para mim, um privilégio muito, muito grande to be here today, de estar aqui hoje, and especially to see my old friend, especialmente de ver o meu velho amigo. Joachim. Eu vos digo, Thank you. muito obrigado. Thank you for inviting me. Muito obrigado por me convidar. We will share the word of God with you. Nós compartilharemos a palavra de Deus com vocês. I was here before Eu estive aqui antes and spoke to you the word of God. e falei com vocês da palavra de Deus. I look back to many, many years Eu posso olhar para muitos, muitos anos atrás, in the ministry. no ministério. As you know, Como vocês sabem, I knew Brother Branham for 10 years. eu conheci o irmão Branham por 10 anos. In 1955, Em 1955, I met Brother Branham for the first time. eu encontrei o irmão Branham pela primeira vez. And before we shook hands for the first time, E antes de apertarmos as mãos pela primeira vez, he looked at me ele olhou para mim and he said, "You are a minister of the gospel." e ele me disse: você é um ministro do Evangelho. At that time, I was 21 years. E naquela época eu tinha 21 anos de idade. Now I'm 85. Agora tenho 85. So I look back to many years. Assim olho para trás para muitos anos. I'm an eyewitness. Eu sou uma testemunha com os meus I'm olhos, an ear witness. uma testemunha com os meus ouvidos. I can say, like the Apostle John Eu posso dizer que o apóstolo João and the Apostle Peter, e o apóstolo Pedro, what our eyes have seen como eles disseram que os seus olhos viram and our ears have e heard como os nossos ouvidos ouviram from the word of life da palavra da vida that we share with you. que nós compartilhamos com vocês. The Apostle Peter in 2 Peter 1 E o apóstolo Pedro, em 2 Pedro 1, said, "We were with him on the holy mountain. nós estivemos com ele no Monte Santo. We heard the voice that spoke from heaven Nós ouvimos a voz que falou do céu on the Mount of Transfiguration. no Monte da Transfiguração. This is my beloved Son, Este é o meu filho amado, in whom I'm well pleased. em quem me comprazo. Hear ye him." Ouvi-o. 3 words. 3 Hear palavras. ye him. Ouvi a ele. And the same Apostle Peter was writing, E o mesmo apóstolo Pedro escreveu: "We have the more sure word of prophecy, nós temos mais certamente a palavra and profética, no prophecy of the Scripture e nenhuma profecia da Escritura is of any private interpretation." não permite interpretação particular. First, God makes promises, Primeiramente, Deus faz and promessas, when the time comes, e quando chega o tempo, He fulfills what He promised. Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. In the Old Testament, E no Antigo Testamento, in Genesis chapter 15, em Gênesis capítulo 15, our Lord gave the promise to the children of Israel. o nosso Senhor deu uma promessa aos filhos de Israel: After 400 years, após 400 anos, I will bring you out of bondage. eu vos trarei fora do cativeiro. When the 400 years have come and gone, Quando os 400 anos vieram e partiram, the Lord appeared to Moses o Senhor apareceu a Moisés in the burning bush na sarça ardente and said, "I remember my promise. e disse: eu me lembro da minha I've promessa. seen the affliction of my people. Eu vi a aflição do meu povo I've come to deliver them, e eu venho para libertá-los, and I will send you, e eu te enviarei and I will be with you." e estarei contigo. So first, God makes promises. Assim, primeiramente, Deus faz And promessas. This is so very important. Isto é tão importante. True faith only anchors in the promise of God. A verdadeira fé somente está ancorada nas promessas de Deus. If you don't have a promise, Se você não tem uma promessa, you have imagination. você tem imaginação. You must have a promise in the Word of God. Você tem que ter uma promessa na palavra de That's Deus. why the Scripture says,
Por isso a Escritura diz, in 2 Corinthians chapter 1, em 2 Coríntios capítulo 1, for all the promises of God pois todas as promessas de Deus are yea and amen, são sim e amém, through Jesus Christ by us. através de, por Jesus Cristo All através the de nós. promises of God Todas as promessas are de Deus yea and amen, são sim e amém, but they happen through us mas acontece através de by nós, the grace of God, pela graça de Deus, because we are the children of promise. porque nós somos os filhos da promessa. In Galatians chapter 4, Em Gálatas capítulo 4, verse 28, versículo the Apostle 28, Paul writes, o apóstolo Paulo escreve, ye brethren, as Isaac was, assim como Isaac foi, ye are the children of promise. aqui estão os filhos da promessa. So the children of promise Assim, os filhos da promessa believe the word of promise, creem na palavra da promessa and they see the promise fulfilled. e eles veem as promessas se Today cumprirem. is Easter. Hoje é Páscoa. We remember the resurrection of Jesus Christ. Nós nos lembramos da ressurreição de We Jesus remember Cristo. what happened at the cross of Calvary. Nós nos lembramos do que aconteceu na cruz do We Calvário. remember the price that was paid. Nós nos lembramos do preço que foi The pago. blood was shed. O sangue foi derramado. The blood of the new covenant. O sangue da nova aliança. And John the Baptist could say, E João Batista pôde dizer: this is the Lamb of God este é o Cordeiro de Deus that takes away the sins of the world. que carrega os pecados do mundo. And in Matthew 26, Em Mateus 26, from verse 26 to 28, dos versículos 26 a 28, our Lord said, o nosso Senhor this is disse: my blood, este é o meu the sangue, blood of the new covenant, o sangue da nova aliança, which is shed for many, que foi derramado, será derramado por muitos, for the forgiveness of sins. para o perdão dos pecados. So the forgiveness of sins is in the blood, Assim, o perdão dos pecados está no in sangue, the blood that was shed for us. no sangue que foi derramado por nós. And beloved brothers and sisters, E amados irmãos e irmãs, according to Leviticus de acordo com Levítico, chapter 17, capítulo verse 17, 11, versículo the 11, blood, the life is in the blood. a vida está no sangue. The life is in the blood. A vida está no So when sangue. Jesus Christ shed his blood, Assim, quando Jesus Cristo derramou seu sangue, he gave his life ele deu a sua vida and he paid the price. e ele pagou o preço. And the same life of God E a mesma vida de Deus that was in Jesus que Christ esteve em Jesus Cristo is in all the redeemed, está em todos os in redimidos, every son and daughter of God. em cada filho e filha We de have Deus. eternal life. Nós temos vida We have eterna. eternal life. Nós temos eterna vida. We're justified by the grace of God. Fomos justificados pela graça de The Deus. blood was shed, O sangue foi derramado, like in the Old Testament, assim como no Antigo in Testamento. Exodus chapter 12. Em Êxodo capítulo 12, The Lord said, o Senhor when disse: I see the blood, quando eu ver o sangue, I will not touch you. eu não tocarei a vós. So when the blood was shed, Assim, quando o sangue foi derramado, the price was paid. o preço foi pago. We receive forgiveness, Nós recebemos perdão, justification. justificação. And in Romans chapter 8, E em Romanos capítulo 8, the Lord justified us. o Senhor nos justificou, He sanctified us. Ele nos santificou. We are sons and daughters of God, Somos filhos e filhas de Deus, believing every word of God. crendo em cada palavra de Deus. So we're now living in a special time Assim, vivemos agora num tempo especial, before the return of Christ. antes do retorno de Cristo. In John chapter 14, Em João capítulo 14, our Lord made the promise, o nosso Senhor fez a promessa: I go to prepare the place, eu irei vos preparar morada, then I will return então retornarei and I will take you to be where I am. e vos levarei comigo para estares onde eu estou. We believe the promise. Nós cremos na promessa. I believe the promise. Eu creio na promessa. Our Lord went to glory, O nosso Senhor foi à glória, preparing the place. preparando morada. But before we can go to glory, Mas antes de podermos ir para a glória, we must be prepared. nós temos que estar We preparados. must be prepared. Nós temos que estar preparados, Because the Bible says porque a Bíblia diz in Matthew chapter 25, em Mateus capítulo 25, it's the last message to the church.
A última mensagem para a igreja, before the return of Christ. antes do retorno de Cristo. Behold, the bridegroom cometh. Eis que o noivo virá. Behold, the bridegroom Eis cometh. que o noivo vem. Make yourself ready. Que estejamos preparados. Behold, the bridegroom cometh. Eis que o noivo vem. And then we read, Então lemos, they that were ready. as que estavam preparadas. They that were ready As que estavam preparadas went into the marriage, entraram para as bodas and the door was closed. e a porta foi Are fechada. you preparing? Vocês estão se Are you preparando? getting ready? Estão chegando a Are ficar you waiting, prontos? expecting the return of Christ? Vocês estão prontos para receber o retorno de Jesus Cristo? Then we go back to the first coming of Christ. Então voltamos à primeira vinda de Cristo. We have the promises in the Old Testament. Nós temos as promessas no Antigo Testamento. Over 100 promises Acima de 100 promessas were fulfilled at the first coming of Christ. se cumpriram na primeira vinda de Cristo. Everything was written in the scriptures Tudo estava escrito nas Escrituras about the birth of the Savior, sobre o nascimento do Salvador, about his ministry, sobre o seu ministério, about his sufferings, sobre o seu sofrimento, about his death, sobre a sua morte, about his resurrection, sobre a sua ressurreição, about his going to heaven. sobre a sua ascensão. Everything was written in the Old Testament. Tudo estava escrito no Antigo Testamento. And with this we go to Romans chapter 1, E com isto vamos a Romanos capítulo 1, verse 1 and 2, versículos 1 e where 2, the Apostle Paul said onde o apóstolo Paulo disse that what God has promised by the prophets in the Holy o Scriptures que Deus prometeu através dos profetas na Santa Escritura has come to pass. aconteceu, se So cumpriu. at the first coming of Christ, Assim, na primeira vinda de Cristo, Bible prophecies were fulfilled. profecias bíblicas se cumpriram. And beloved brothers and sisters, E amados irmãos e irmãs, after the resurrection, após a ressurreição, according to Luke 24 de acordo com Lucas and 24 to Acts chapter 1, e Atos capítulo 1, our Lord spent 40 days, o nosso Senhor passou 40 dias, 40 dias speaking with the disciples, com os discípulos, showing to them, mostrando-lhes, according to Luke 24, de acordo com Lucas 24, that all had been fulfilled. que tudo havia se cumprido. What was written in the books of Moses, O que estava escrito no livro de Moisés, in the Psalms, nos Salmos, in the prophets, nos profetas, all was fulfilled. tudo estava cumprido. After the resurrection, Após a ressurreição, before going to heaven, antes de ir ao céu, the Lord showed all the scriptures o Senhor mostrou-lhes todas as which were escrituras fulfilled. que haviam se cumprido. And then he opened their understanding Então lhes abriu a compreensão to know the scripture para conhecerem as escrituras in its fulfillment no seu cumprimento, according to the word of God. de acordo com a palavra de Deus, Not to interpretation, não interpretando, but as they were fulfilled. como a palavra se cumprindo. So before the Lord returns, Assim, antes que o Senhor he retorne, speaks with us, Ele fala conosco, showing to us the scriptures mostrando-nos as escrituras which are being fulfilled in our day. que tem que se cumprir nos nossos And dias. by the grace of God, E pela graça de Deus, we have recognized our day, nós reconhecemos o nosso our dia, time. o nosso tempo. God has opened our understanding. E Deus nos abriu a nossa compreensão. We have the main promise in our time Nós temos a promessa principal para o nosso that tempo, God will send the prophet Elijah. que Deus enviaria o profeta Elias. But going back to the first coming of Christ, Mas voltando à primeira vinda de Cristo, in Isaiah chapter 40, em Isaías capítulo verse 40, 3, we read, versículo 3 nós lemos: a voice cries in the wilderness, Eis que uma voz clama no deserto, prepare ye the way of the Lord, preparai as veredas do Senhor, make straight the way for our God. preparai os caminhos diante do nosso Senhor. In Malachi chapter 3, Em Malaquias capítulo we 3, read, nós lemos: I will send my messenger. enviarei o meu I, mensageiro. the Lord, Eu, o Senhor, will send my messenger enviarei o meu to mensageiro prepare my way. para preparar o meu Before caminho me. antes de mim. And if you go to the New Testament, E se forem ao Novo to Testamento, Matthew, a Mateus, to Mark, a Marcos, to Luke, a to Lucas, John, a João, they all record todos
gravaram, of what has happened, mostraram o que aconteceu, how the scripture was fulfilled. como a escritura se cumpriu. So by the grace of God, Assim, pela graça de Deus, when God fulfills promises, quando Deus cumpre the promessas, supernatural happens on earth. o sobrenatural acontece sobre a terra. Before Isaiah 40 verse 3 was fulfilled, Antes de Isaías 40, capítulo 3 se cumprisse, before Malachi 3 verse 1 was fulfilled, antes que Malaquias 3, capítulo 1 se cumprisse, the angel of the Lord, the angel Gabriel, o anjo do Senhor, o anjo Gabriel, came down from heaven, veio abaixo dos céus, standing at the right side of the altar, estando do lado direito do altar em pé, speaking to Zacharias, falando a Zacarias and telling him the promise, e falando-lhe a promessa, and giving the promise. e dando a promessa, Your wife Elizabeth a sua esposa Elizabeth will have a son. terá um filho. Call his name John, Chame-o de João, for he will go before the Lord porque ele caminhará adiante do in Senhor the spirit and power of no Elijah, espírito e poder de Elias, to prepare the ways of the Lord. para preparar as veredas do So Senhor. when God fulfills Bible prophecies, Assim, quando Deus cumpre promessas the bíblicas, supernatural takes place on earth. o sobrenatural acontece sobre a terra. 6 months later, 6 meses após, the angel Gabriel came to Mary, o anjo Gabriel veio a Maria, announcing the birth of the Savior. anunciando o nascimento do Salvador. And she said, how can it be? E ela disse: como isso pode ser? I don't know of any man. Eu não conheço nenhum homem. And the answer was, E a resposta the foi: Holy Spirit will come upon o you, Espírito Santo virá sobre ti, and the power of God will overshadow you, e o poder de Deus virá sobre ti, and that which is born of you e o que for nascido de você is of the Holy Ghost, é a partir do Espírito and will be Santo, called the Son of e God. será chamado Filho de Deus. So when Scripture is fulfilled, Assim, quando a Escritura se cumpre, the supernatural takes place on o earth. sobrenatural acontece sobre a terra. I hear Brother Branham's sermons all the time. Eu ouço os sermões do irmão Branham o tempo todo. Just a few days ago, Somente alguns dias I heard atrás, the sermon preached in 1954, eu ouvi um sermão pregado em 1954, where Brother Branham refers to his birth quando o irmão Branham se refere ao seu nascimento and gives a tremendous e testimony. dá um testemunho tremendo. He said, just an hour after my birth, Justamente 1 hora após o meu nascimento, when I lay in the arms of my mother, quando estava nos braços da minha mãe, the supernatural cloud came down. a nuvem sobrenatural desceu. The pillar of fire came into the room O pilar de fogo desceu para o quarto where the son William Branham was born. onde o filho William Branham estava His nascido, mother holding him in her e a sua arms. mãe o segurando em seus braços. And the mother and those who were present, E a mãe e os que estavam presentes, they were looking at the supernatural light eles estavam vendo a luz sobrenatural and were asking, what is this? e perguntando-se: o que é So isso? Brother Branham gave a testimony Assim, o irmão Branham deu um of testemunho all the supernatural things which had happened in his lifetime. de todas as coisas sobrenaturais que aconteceram durante a sua vida. How the pillar of fire came down. Como o pilar de fogo desceu, Speaking of June the 11th, 1933, falando de 11 de junho de when he was 1933, baptizing in the Ohio River, quando estava batizando no rio Ohio, and when he was about to baptize a 17th person, e estava para batizar a 17ª he pessoa, prayed, ele orou, and suddenly something happened. e de repente algo aconteceu. Before he baptized this young brother, Antes de batizar esse jovem irmão, the voice came from the supernatural cloud. a voz veio da nuvem sobrenatural, As John the Baptist was sent to forerun the first coming of Christ, assim como João Batista foi enviado como precursor da primeira vinda de Cristo, you are sent with a message você será enviado com uma that mensagem will forerun the second coming of que Christ. será precursora da segunda vinda de So Cristo. by the grace of God, Assim, pela graça de we Deus, recognize our day. nós reconhecemos o nosso We dia,
recognize the fulfillment of Scripture. nós reconhecemos o cumprimento da Escritura. William Branham was not only a prophet, William Branham não foi somente um profeta, he was a promised prophet. ele foi um profeta A prometido, promised prophet. um profeta prometido, Like John the Baptist. como João Batista. John the Baptist was not only a prophet, Assim, João Batista não foi somente um he was a profeta, promised prophet. ele foi um profeta prometido. He prepared the first coming of Ele Christ. preparou a primeira vinda de And Cristo, the message given to William Branham e a mensagem dada a William Branham is to bring us back to God. é para nos trazer de volta a Back to Deus, bring us back to the foundation. para nos trazer de volta ao fundamento, Back to the beginning. de volta ao princípio, Out of all confusion. de fora de toda a confusão, Back to the foundation. de volta para o Laid by the fundamento, apostles and de prophets. volta para os apóstolos e profetas. Hallelujah. Aleluia! And by the grace of God, E pela graça de Deus, we understand nós compreendemos how important it is quão importante é to hear what God has to say right now. de ouvir o que Deus tem a dizer justamente agora. What did Elijah do? O que Elias fez? Did he only bring a message? Trouxe ele somente uma mensagem? No. Não. What did he do? O que ele fez? He gathered the people of Israel. Ele ajuntou o povo de Israel. They were scattering and moving into different directions. Eles estavam se movendo e indo para diversas direções. Some were going into the mountains of Ephraim, Alguns iam aos montes de Efraim, building their own altar, fazendo os próprios altares, not going to Jerusalem anymore. não indo mais a Some were Jerusalém. following the Asherah priests, Uns estavam seguindo o sacerdote some da the Baal Ashera, priests, outros, like it is in our time. como é no nosso tempo. The people follow in different As directions. pessoas seguindo direções But diferentes. after God sent William Branham, Mas após Deus ter enviado William Branham, the Elijah of our day, o Elias dos nossos dias, he did what Elijah has done. ele fez o que Elias fez lá. He took the 12 stones Ele tomou as 12 pedras of the teachings of the 12 apostles. dos ensinamentos dos 12 He apóstolos. restored the altar of the Lord. Ele restaurou o altar do He Senhor. laid the foundation. Ele colocou o And fundamento. Paul the apostle could say, E apóstolo Paulo pôde I dizer: laid the foundation. eu coloquei o fundamento. No other foundation can be laid. Nenhum outro fundamento pode ser Laid the colocado, foundation of the apostles and prophets. a não ser o fundamento dos apóstolos And e Jesus profetas. Christ, E Jesus Cristo, the chief cornerstone. Ele é a pedra da esquina. So we don't walk into different directions anymore. Assim não caminhamos mais a direções We have diferentes. returned to God, Nós retornamos a Deus, to the teachings of the apostles. aos ensinamentos dos apóstolos. One Lord, Um Senhor, one faith, uma fé, one baptism. batismo. Hallelujah. Aleluia! So by the grace of God, Assim, pela graça de we Deus, understand the message of the hour. nós compreendemos a mensagem da hora. And after Elijah rebuilt the altar, E após Elias ter reedificado o altar, he put the sacrifice on the altar. ele colocou o sacrifício sobre o altar And he poured the water on the sacrifice. e ele derramou a água sobre o sacrifício And then he prayed. e orou. And this is so very important. E isto é tão importante. William Branham did not only preach, O William Branham não somente pregou, but he was promised to restore. mas ele foi prometido para restaurar. Elijah restored the altar of the Lord. Elias restaurou o altar do Senhor. In Matthew 17, Em Mateus in 17, verse 11, no versículo 11, we read, lemos: truly Elijah shall first come em verdade, Elias virá primeiro and restore all things. e restaurará todas as coisas. Restore all things where they were at the beginning. Restaurar todas as coisas como eram no princípio. Back to the original De foundation. volta ao fundamento original. And then Elijah prayed, E então Elias orou: Lord God, let it be known today Senhor Deus, que seja conhecido hoje that I'm your servant que eu sou o
teu servo, and that I've done all this according to your word. e que fiz tudo isso de acordo com a tua Then palavra. God gave the answer. Então Deus deu a The resposta. fire fell, O fogo caiu the sacrifice was consumed, e o sacrifício foi consumido and the hearts of the people were turned to God. e o coração do povo foi voltado a Here Deus. is the mystery. Aqui é o mistério. Not our heads, Não nossas cabeças, but our hearts. mas nossos corações. Because the natural man does not comprehend the things of the Spirit. Porque o homem natural não compreende as coisas do We Espírito. must be in the Spirit of God. Nós temos que estar no Espírito de Deus. Because the Word of God is inspired by the Holy Spirit. Porque a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito And Santo. we must be in the same Holy E Spirit nós temos que estar no mesmo Espírito to Santo understand by divine revelation para compreendermos através de revelação what divina God is doing right now. o que Deus está fazendo justamente So agora. in the ministry of John the Baptist, Assim, no ministério de João and Batista, here is the mystery. e aqui está o mistério. In both scriptures, Em ambas as in escrituras, Malachi 3, em Malaquias 3, verse 1, versículo 1, you have got two promises. vocês têm duas promessas. In Malachi 4, Em Malaquias 4, verse 5 and 6, versículos 5 e 6, you have got two promises. vocês têm duas And you have promessas. to look to it very clearly. E vocês têm que olhar muito claramente a elas. In Malachi chapter 3, Em Malaquias capítulo 3, verse 1, versículo in the 1, first promise, na primeira promessa, I will send my messenger before my face enviarei o meu mensageiro diante da minha face to prepare my way before me. para preparar o meu caminho adiante de mim. This promise Esta was promessa fulfilled in the ministry of John the Baptist. se cumpriu no ministério de João But it Batista, was already connected to Malachi chapter 4. mas estava conectada a Malaquias capítulo 4, Because in Malachi chapter 4, porque Malaquias capítulo 4 there are two things written. estão duas coisas escritas. He will turn the hearts of the fathers Ele tornará o coração dos pais to the children. aos filhos, But the second part, mas a segunda parte, and the hearts of the children e o coração dos filhos back to the fathers, de volta aos pais, was not fulfilled. não estava cumprido. It's fulfilled in our time. Está cumprido no nosso tempo. And I tell you why. E eu vos digo por quê. You go to Luke chapter 1, Vocês vão a Lucas Luke capítulo chapter 1. 1, Lucas capítulo verse 1, 17. versículo 17. So the ministry of John the Baptist, Assim o ministério de João the Old Batista, Testament fathers, os pais do Antigo Testamento, because God has spoken to the fathers by the prophets. porque Deus falou aos pais através dos So profetas. through the ministry of John the Baptist, E assim através do ministério de João the Old Batista, Testament believers os crentes do Antigo were Testamento brought to the New Testament children. foram trazidos aos filhos do Novo Luke Testamento. chapter 16, verse 16. Lucas 16, versículo 16. The law and the prophets were unto John. A lei e os profetas foram até João. And from that time, E a partir desse the tempo, kingdom of God is being preached. o reino de Deus é pregado. So in Luke chapter 1, Assim, em Lucas capítulo 1, only the first part is mentioned. somente a primeira parte é mencionada. He will turn the hearts of the fathers Ele tornará o coração dos pais to the children. de volta aos filhos. The second part A segunda was parte not mentioned. não foi But mencionada, the second part, mas a segunda parte to turn the hearts of the children de tornar o coração dos filhos back to the fathers, de volta aos pais is being now fulfilled. está se cumprindo agora, Like it is with Malachi 3, assim como Malaquias 3, verse 1. versículo 1. The first part was fulfilled. A primeira parte foi cumprida, But the second part, mas a segunda parte and the angel of the covenant e o anjo da aliança will come to his holy temple, virá ao seu santo templo, will be fulfilled se cumprirá when the time comes. quando virá o So, tempo. beloved brothers and sisters, Assim, amados irmãos e we're irmãs, not in darkness. não estamos nas trevas. God has given us light. Deus nos concedeu luz 228 times. 282 vezes. 228 times. 228 vezes. William Branham referred to the Old Testament scripture. William Branham se referiu às escrituras do Antigo Testamento In Zechariah e disse em Zacarias 14, verse 7, 14, 7, it shall be light in the evening time. haverá
luz no It anoitecer. shall be light in the evening time. Haverá luz no anoitecer. 228 times, 228 vezes. this man of God, Este homem de Deus, God's prophet for our o generation, profeta de Deus para a nossa the geração, Elijah of our day, o Elias dos nossos who dias, stressed the scriptures, ele usou a escritura. it shall be light in the evening time. Haverá luz no anoitecer. And God has sent his prophet E Deus enviou os seus profetas. so it could reveal the word of God, Assim a palavra de Deus pôde ser revelada. the written word of God A palavra escrita de Deus became the revealed word of se God, tornou palavra revelada de and we're Deus. taken back to the word of E God, nós somos trazidos de volta à palavra de Deus. not a new religion, Não uma nova religião, but the same word of God, mas a mesma palavra de Deus, revealed by the Holy Spirit revelada pelo Espírito Santo and built on the same foundation, e edificada sobre o mesmo laid by the fundamento, apostles and prophets. colocada pelos apóstolos So e by the profetas. grace of God, Assim, pela graça de Deus, we recognize our day and time. nós reconhecemos o nosso dia e And tempo. I've written from the 21 statements E eu escrevi as 21 afirmações Brother Branham made. que o irmão Branham fez. I put 3 into my E Bible 3 eu escrevi na minha Bíblia. so that I have them always with me. Assim tenho sempre comigo. He says here, Ele diz aqui, what is the date? está em 14 de julho de 1963. As John the Baptist was sent to forerun the first coming of Christ, Assim como João Batista foi enviado sendo precursor da primeira vinda de Cristo, your message will forerun the second coming of Christ to the ends of the world. a tua mensagem será precursora da segunda vinda de Cristo até os confins da terra. The message given to you will forerun the second coming to the ends of the A world. mensagem dada a vocês será precursora da segunda vinda até os confins da terra. God has taken his prophet, Deus tomou o seu profeta, but the message God gave to him, mas a mensagem que Deus lhe deu, we are sharing with all the world. estamos compartilhando com o mundo inteiro. And the second statement, E a segunda afirmação, the date, em 29 de dezembro de 1963, he gave again the testimony ele here. novamente deu testemunho aqui. As John the Baptist was sent to forerun the first coming of Christ, Assim como João Batista foi enviado sendo precursor da primeira vinda de the Cristo, message given to you will forerun the second coming of Christ, a mensagem dada a você será precursora da segunda vinda de Cristo, right into all the world. justamente no mundo inteiro. And the third statement, E a terceira afirmação, de dia 19 de fevereiro de as 1965, John the Baptist was sent to forerun the first coming of Christ, como João Batista foi enviado como precursor da primeira vinda de Cristo, your message, a sua your mensagem, message a sua shall mensagem forerun será precursora his second coming da segunda vinda dele into all the world. em todo o mundo. This is thus says the Lord, Isto é, assim diz o Senhor, into all the world. em todo o mundo. Beloved brothers and sisters, Amados irmãos e irmãs, by the grace of God, pela graça de Deus, as I told you before, como eu vos disse anteriormente, I knew Brother Branham, eu conheci o irmão Branham but since 1949, desde 1949, when I was baptized in the Holy Spirit quando fui batizado no Espírito Santo and dedicated my life to the Lord, e dediquei a minha vida ao Senhor, I just served the Lord for all these years. eu simplesmente servi ao Senhor por todos esses anos. And as I also told you E before, como eu já havia vos dito anteriormente, I knew Brother Branham. eu conheci o irmão Branham, I drove with him in the same car, eu dirigi junto com ele no mesmo carro, ate with him at the same table. comi juntamente com ele a mesma mesa. I was a witness of what God has done. Eu sou uma testemunha do que Deus fez, Even the same ministry até mesmo o mesmo ministério that Jesus Christ had que Jesus
Jesus Cristo teve, when he was on earth, quando esteve sobre a terra, he could tell Nathanael, ele pôde dizer a Natanael, before Philip called you, antes de Filipe ter te chamado, I've seen you under the tree. eu te vi debaixo da He árvore. could tell Peter, Ele pôde dizer a Pedro, thy name is Simon, o teu nome é Simão, your father's name is Jonas. o nome do teu pai é Jonas. He could tell the woman at the well, Ele pôde dizer à mulher ao poço, 5 men you had, 5 maridos você teve, but the one you've got now. mas o que tens agora? So Jesus Christ had a prophetic ministry. Assim, Jesus Cristo teve um ministério profético. Because in Deuteronomy 18 it says, Porque em Deuteronômio 18 está escrito, I will raise a prophet from among you. eu deixei sair um profeta a But partir do vosso meio. the same ministry. Mas o mesmo ministério, And Brother Branham referred to it e o irmão Branham se refere a ele many times. muitas vezes. Almost in every healing service, Praticamente em cada culto de oração, he de cura, referred to John chapter 5, ele se refere a João capítulo 5, verse 19. versículo 19. The son can do nothing, O filho nada pode fazer, but what he sees the father do, a não ser que o pai faz, the vê o pai son fazer. does likewise. Então o filho faz igualmente. So Brother Branham saw in a vision, Assim o irmão Branham via numa visão, because he was a prophet. porque ele era um profeta. A prophet does not only prophesy, Um profeta não simplesmente profetiza. a prophet first sees a vision. Um profeta primeiramente vê uma visão And according to the vision, e de acordo com a visão, he prophesied. ele profetiza. So when Brother Branham came to Germany, Assim, quando o irmão Branham veio à and Alemanha, after the calling the sinners to e repentance, depois de ter chamado os pecadores para o he arrependimento, prayed for the sick. ele orou para os enfermos. Sometimes up to 20 to 25 people Às vezes 20 a 25 pessoas who were in the prayer que line. estavam na fila de oração. And for every person, E para cada pessoa, God revealed to him Deus revelou a ele the city they came a from, cidade de onde the vinha, problems they os had, problemas que the tinham, sickness they a had. enfermidade que I tinham. was sitting there, Eu estava sentado lá, always very near, lá, bem próximo, watching, olhando, seeing what God was doing. vendo o que Deus estava And fazendo. from the first meeting E do primeiro encontro, in August 1955, em agosto de I 1955, knew eu sabia, this is a man sent from God. este é um homem enviado por Deus. Nobody can do the things which are taking place here Ninguém pode fazer o que está acontecendo aqui agora, except the Lord be with him. a não ser que o Senhor esteja com ele. So by the grace of God, Assim, pela graça de since Deus, 1955 desde up to 1955 1965, até I was in 1965, Brother Branham's meeting, estive nos encontros do irmão Branham, and every sermon Brother Branham e preached cada sermão que o irmão Branham pregou was sent to me in Germany. foi enviado a mim para a I Alemanha. have the 1,200 Eu tenho sermons, os 1.200 sermões, and by the grace of e God, pela graça de Deus, I have to tell you this. I have to tell you this, eu tenho que vos dizer so isso, that you will understand para que vocês compreendam my responsibility. a minha I'm responsabilidade. just a man Eu só sou um homem saved by grace. salvo pela Like graça. Brother Branham said many times, Como o irmão Branham disse muitas vezes, I'm a sinner saved by grace. eu sou um pecador salvo pela So I'm graça. just saved by grace. Eu também só salvo pela And like the graça. Apostle Paul E said, como o apóstolo Paulo disse, I have planted, eu plantei Apollos had watered, e Apolo pôs a água, but Christ has given their. mas Cristo fez brotar. So we're nothing. Quem somos? Nada. We are just a vessel, Somos só um vaso, carrying the precious word of God. carregando a preciosa palavra de Deus. Never did I expect an interpretation. Jamais esperava uma interpretação ou I publiquei only- uma interpretação. And I tell you why. E eu vos digo por quê. Because it's written in the word of God. Porque está escrito na palavra de Deus, Revelation 22. em Apocalipse 22, If anyone will add to the words of the prophecy of this book, aquele que adicionar algo às profecias desse livro, or if anyone will take away, ou que retirar algo, his part goes away from the book of life. the sim, tree a of sua life. parte será tirada do livro da vida. But I want you to know this. Mas eu quero que That saibam my ministry, que o meu ministério, and I don't speak of myself, e eu não falo de mim mesmo, I did not call myself
Eu não chamei a mim mesmo, I was called by the Lord. eu fui chamado pelo Senhor. And I share the word of God. E eu compartilho a palavra de Deus. But in March 1962, Mas em março de 1962, Brother Branham saw the vision o irmão Branham viu a visão about the appearing of the supernatural cloud sob a aparência da nuvem sobrenatural, with the 7 angels in the cloud. com os 7 anjos na nuvem. In March 1962, Em março de on 1962, April the 1st, em 1º de abril 1962, de Brother 1962, Branham made the announcement, o irmão Branham anunciou: I cannot go to Switzerland. eu não posso viajar à Suíça, I must return to Jeffersonville eu tenho que retornar a Jeffersonville to put the food in store. para armazenar o alimento. On December the 3rd, 1962, Em dia 3 de dezembro de I was 1962, together again with Brother Branham, eu estava novamente junto com o irmão Branham, and he was asking about Germany and Switzerland, e ele estava perguntando da Alemanha, da Suíça, and I just interrupted. e eu simplesmente o interrompi, I said, Brother Branham, e eu disse: irmão I Branham, came to ask you something, eu vim para lhe perguntar algo, and now please hear me. e por favor me ouçam. I have a direct commission from the Lord. Tenho uma comissão direta do Senhor. I'm not more than any brother, Não sou mais do que nenhum outro irmão, but there are different ministries. mas há diferentes ministérios. There are apostles, prophets, teachers, different ministries. Apóstolos, profetas, ensinadores, diferentes ministérios. When the Lord for the first time spoke with an audible voice, Quando o Senhor falou pela primeira vez com uma voz audível, that was the greatest day in my life. foi o maior dia da minha vida. I had many experiences Eu tenho muitas vivências by the grace of God, pela graça de Deus, but April the 2nd, mas no dia 2 de abril 1962, de a 1962, Monday morning, uma segunda de manhã, which goes into the history of the New Testament church que right vai now. na história do Novo Testamento, da Igreja do Novo Can you Testamento. imagine? Vocês podem imaginar? I never prayed for it. Eu jamais orei por isto. I never thought about Eu it. jamais pensei nisto. I knew that the Lord had spoken to the prophets. Eu sabia que Deus havia falado com os I profetas. knew the Lord had spoken to Brother Branham. Eu sabia que Deus falou com o irmão Branham. But not one time Mas uma vez sequer did I think about the Lord speaking to me. eu pensei de Deus falando comigo, do Senhor falando comigo. But on that Monday morning, Mas nessa segunda de manhã, I prepared already for the eu day, estava já preparado para o dia. went to the window, Fui à janela, pulled the curtains, abri as cortinas, looked out the window. olhei para fora da The janela. night was over, A noite havia acabado, but the sun was not yet up. mas o sol não havia aparecido But ainda. the rainy season was over. Mas o tempo de chuvas havia passado. So I came back into the room, Entrei de volta no quarto, had a short prayer, tive uma breve oração, and after the prayer, e após a oração, I stood to my feet eu me coloquei de pé and I looked again towards the e window. olhei novamente através da janela. From up, but from the right. E do alto da direita, From up, but from the right. do like alto this. da direita, The voice of the Lord God. a voz do Senhor Deus veio. My servant, Meu servo, your time for this city o teu tempo para essa will cidade soon be over. em breve I findará. will send you to other cities Eu te enviarei a outras cidades to preach my word. para que você pregue a minha palavra. The next moment I was on the cup. No próximo momento estava caído no tapete. You can never imagine Vocês sequer podem imaginar the authority of the voice of the Lord. a autoridade da palavra, da voz do Senhor. It goes through all your bones. Atravessa todos os seus ossos. So by the grace of God, Assim, pela graça de Deus, the Lord said there will be coming a famine, o Senhor havia dito que viria uma fome and I should store in food. e eu deveria armazenar alimento. And I thought there will come a natural E eu famine, pensei que viria uma fome natural. and we had stored in natural E food. nós armazenamos alimentos naturais. But on December the 3rd, Mas no dia 3 de dezembro de 1962, 1962, when I was together with Brother quando Branham, estava junto com o irmão Branham, which was also a Monday morning, que também foi uma segunda de manhã, we were sitting with 4 brothers at the same table. estavam com 4 irmãos à mesma mesa, Brother Branham, Brother Frank, irmão Branham, irmão Frank, Brother Sopman, Brother Woods. irmão Sotman, irmão Woods. And then I asked Brother Branham, I'm here to ask you. Então eu disse ao irmão Branham, estou aqui para lhe perguntar. And he raised his hand like E ele this levantou a sua mão assim. and said, Brother Frank, E ele disse, irmão Frank, may I tell you posso dizer a você what the Lord has spoken to you? o que
o Senhor falou a você and the prophet of God e o profeta de Deus repeated word for word, repetiu palavra por word palavra, for word. palavra por The palavra, Lord has spoken to me. o que o Senhor me havia dito. And then he said, E então ele disse: but you misunderstood. mas você compreendeu mal. You thought there would be a natural tragedy, Você pensou que viria uma tragédia natural and you stored in natural food. e você armazenou alimentos naturais. But God will send a famine. Mas Deus enviará uma fome, According to Amos chapter 8 verse 11, de acordo com Amós 8:11, to hear his word, para ouvir as suas palavras. and the food you to put in store E o alimento que você deve armazenar is the promised word of God for this é day, a palavra prometida de Deus para este dia. and it's in the E messages está nas mensagens which are being taped. que foram gravadas. Hallelujah! Aleluia! So man shall not live by bread alone. Man shall not live by bread O alone, homem não viverá somente do pão, but by every word of God. mas por cada palavra de Deus. So by the grace of God, Assim, pela graça de Deus, I've done what the Lord has spoken to me, eu fiz o que o Senhor me ordenou what the prophet had confirmed. e que o profeta confirmou. And Brother Branham was on a hunting trip. E o irmão Branham estava numa viagem de caça. On the Sunday, he was not in the tabernacle, E ele não estava no domingo no tabernáculo. but he asked Brother Neville Mas perguntou ao irmão Neville that he should call me to preach. que ele deveria me chamar para So pregar. I preached in the Branham Assim, eu tabernacle preguei no tabernáculo Branham 2 times. 2 vezes. On December the 2nd, No dia 2 de dezembro 1962, de I, 1962, Brother Frank, eu, irmão Frank, preached 2 times preguei 2 vezes in the same pulpit. no mesmo púlpito William Branham, que William Branham, God's servant and prophet, brought the message. o profeta de Deus, trazendo a mensagem. So by the grace of God, Assim, pela graça de Deus, we are very, very grateful. somos muito, muito gratos. God has taken his servant, Deus tomou o seu servo, but the revealed word of God, mas a palavra revelada de the Deus, message of the a hour. mensagem da hora. And here is the secret. E aqui está o segredo. When Brother Branham asked me Quando o irmão Branham me perguntou, on December the 3rd, em dia 3 de dezembro 1962, de he 1962, said, Brother Frank, e disse: irmão Frank, can you preach for me in Los Angeles? você pode pregar no meu lugar em Los Angeles? He was supposed to preach Ele estava para pregar lá, to the full gospel fellowship in Los Angeles para os homens que gostam do pleno evangelho em Los the Angeles, next Saturday. no sábado próximo. But Brother Branham Mas o irmão Branham asked Brother Frank perguntou ao irmão Frank to go to Los para ir a Angeles Los Angeles, to preach for him para pregar por ele in the Clifton's cafeteria na cafeteria Clifton, for the full gospel businessmen. para esses homens do negócio do pleno And evangelho. then William Branham told me, Então o irmão Branham me disse: he said, Brother Frank, irmão Frank, 8 months ago, 8 meses atrás, referring to March 62, se referindo a março de God 62, showed me a vision. Deus me mostrou uma visão. I must move to Tucson. Eu tenho que me mudar para Tucson. I cannot go to Los Angeles. Eu não posso ir a Los Angeles. I cannot go to Oakland, Eu California. não posso ir a Oakland, Califórnia. Please, can you go to Los Angeles? Por favor, se você pode ir a Los Can Angeles, you go to Oakland, você California pode ir a Oakland, to Califórnia, preach for me? para pregar por mim. I cannot go Eu não posso ir, because the time had come. porque o tempo chegou. I have to move to Eu Tucson tenho que me mudar para Tucson, because of the vision. de acordo com a Then visão. Brother Branham told me the vision Então o irmão Branham me falou a about the visão supernatural cloud. da nuvem sobrenatural. He said, I must be there. Eu tenho que estar lá. Just 40 miles from Tucson. Simplesmente 40 milhas de Tucson. And Brother Branham packed and packed. E o irmão Branham fez as malas. And on December the 26th, E no dia 26 de dezembro 62, de he 62, moved with his family to Tucson, ele se Arizona. se mudou com sua família para Can o you Arizona. understand? E nós By compreendemos, the grace of God, pela graça de Deus, even before the opening of the 7 seals, antes da abertura dos 7 selos,
The man of God said, O homem de Deus can you disse: preach for me? você pode pregar por mim In Los em Angeles, Los Angeles, in Oakland, em Oakland, California, Califórnia, and by the grace of e God, pela graça de Deus. the same man of God said, O mesmo homem de Deus disse: wait with the giving out of the food espere com repartir do alimento until you get the rest of the food. até que tenha recebido o resto do alimento. At the end of the seventh seal, No fim do sétimo selo, William Branham, William Branham, God's servant and prophet, o servo e profeta who de had Deus, spoken on the seven seals, quando falou sobre os 7 selos, from March 17th de março de 17 to March 24th, a 24 de março, revealing all the seven seals, revelando todos os 7 all the selos, mysteries of God, todos os mistérios de Deus, and by the grace of e God, pela graça de Deus, in the seventh seal, no sétimo selo, there are two most important things. há duas coisas mais importantes There refers to the coming of the supernatural cloud. sobre a vinda primeira da nuvem sobrenatural, He refers to the seven angels sobre os 7 anjos who were in the form of a que estão pyramid numa forma de uma pirâmide, in the supernatural na cloud. nuvem sobrenatural. He refers to the seventh in the Ele se pyramid, refere ao sétimo nessa who pirâmide, was the one speaking to William Branham que era o que estava falando com William Branham, that he should return to que ele Jeffersonville deveria retornar a for Jeffersonville the opening of the seven seals. para a abertura dos 7 selos. But here is the point Mas aqui está o ponto that many preachers don't know. que muitos pregadores não sabem. When William Branham saw the vision, Quando William Branham viu a visão, he saw a natural thing to happen. ele viu uma coisa natural que aconteceria. When the fence of his lawn was taken and put on the grass on the lawn, Quando a cerca do seu terreno fosse deitado na grama and the road where he lived would be widened, e a rua onde morava seria alargada, the road was very narrow, que a very rua era narrow. muito estreita, muito estreita. So he saw in a vision, Ele viu na visão, when the tractors will come, move up and down, quando os tratores vieram para cima e para baixo, when the fence is taken away quando a cerca for and virada put on the e lawn, colocado no terreno, that would be the time este será o that tempo he must move from Jeffersonville to que ele Tucson. tem que se mudar de Jeffersonville para Tucson. By the grace of God, Pela graça de Deus, on December em dezembro 1962, de 1962, meus meus olhos have seen the fence on the lawn. viram a cerca deitada no My gramado. ears Meus olhos have heard the tractors moving down the ouviram os road. tratores subindo e descendo a William rua. Branham saw the vision. William Branham viu a visão. Most of the brothers don't know this, Muitos irmãos não sabem disso, but this is very important mas isso é muito importante, because the angel of the Lord said, porque o anjo do Senhor disse: when this will happen, quando isto acontecer, that will be the sign será o sinal that your time has que come o teu tempo to veio move to Tucson. para se mudar para So Tucson. I'm part of what God has done in our time. Assim sou parte do que Deus fez no nosso tempo. And then he knocked 7 times on the pulpit Então ele bateu 7 vezes no púlpito and spoke about the 7 thunders. e falou dos 7 trovões. This is misunderstood by many. Isso foi mal compreendido por muitos. I don't know why. Eu não sei porquê. But by the grace of God, Mas- beloved brothers and sisters, Mas pela graça de Deus, amados irmãos e when irmãs, you hear the 31 times, se você ouve as 31 vezes, when Brother Branham refers to that great experience, quando irmão Branham se refere a essa grande vivência, there were 7 mighty thunders shaking the whole earth. haviam 7 poderosos trovões estremecendo a região. And there was such a storm E foi tal tempestade that the trees were cut que as árvores, os cumes foram cortados and the stones were rolling down the mountain. e as pedras rolaram montanha abaixo. When I heard Brother Branham say this, Quando eu ouvi irmão Branham dizer isso, he said the 7 thunders were so great que os 7 trovões foram tão grandiosos, because in connection with this experience porque em conexão com esta vivência, of February 1963, em fevereiro de 1963, when he was on the Sunset quando Mountain estava no Monte Sunset and the supernatural cloud came down, e a nuvem sobrenatural desceu, when he was told, quando lhe foi dito, right when the 7 thunders uttered like this, justamente quando os 7 trovões And bateram shook the assim whole area. e estremeceram toda a he região, was told return to lhe foi Jefferson. dito, retorne a Jeffersonville. That's why he refers to 7 thunders, 7 thunders. Por isso que ele se refere a 7 trovões, And he 7 says, trovões. this rapturing faith in the 7 thunders
E Many que things he said about ele disse muitas coisas, a fé de arrebatamento, os 7 trovões, muitas referring coisas. to the mighty Se experience. referindo a essa experiência poderosa, Beloved brothers and sisters, amados irmãos e irmãs, because I experienced step after step, porque eu vivenciei passo a passo, so I know all the details. eu conheço todos os And detalhes. by the grace of God, E pela graça de Deus, right at the end of the seventh seal, justamente no fim do 7º William selo, Branham, William Branham, God's prophet, o profeta the de Deus, Elijah of this o day, Elias do nosso dia, made a statement. fez a afirmação: Now the food is put in store. agora o alimento foi armazenado. Now the food is stored up. Agora o alimento está At the armazenado. end of the seventh seal, No fim do 7º selo, now the food is stored up. agora o alimento está So armazenado. by the grace of God, Assim, pela graça de Deus, after the opening of the seven seals, após a abertura dos 7 when selos, all the mysteries were revealed, quando todos os mistérios foram from revelados, Genesis to Revelation, de Gênesis a Apocalipse, and we understand by the grace of God, e compreendemos pela graça de Deus, it was necessary that a prophet would come. foi necessário que um profeta viesse, Because the word only comes to the prophet. porque a palavra somente vem aos profetas. But here is the point. Mas aqui está o ponto. We must never add anything to the word of God. Jamais podemos adicionar algo à palavra de We Deus. must always stay within the word of God. Sempre temos que permanecer dentro da palavra de And Deus. by the grace of God, E pela graça de Deus, up to this day, até este dia, I share the true word of God. eu compartilhei a verdadeira palavra All de Deus over the earth. por toda a terra. And I want all ministering brothers to understand. E eu peço a todos os irmãos servidores que compreendam. And just before closing, E antes de terminar, I'd like to read to you eu gostaria de ler-vos what the man of God said, o que o homem de Deus disse, so that you will understand, para que vocês compreendam, by the grace of God, pela graça de Deus, what has taken place. o que está It acontecendo. is so important É tão importante to place everything correctly according to the plan of de salvation. colocar tudo corretamente de acordo com o plano de salvação. Like in the New Testament, Como no Novo Testamento, we read about the Son of God, lemos do Filho do Homem, Son of Man, Filho do Homem, Son of David. Filho de Deus, Filho We do read Homem, about the many Filho de things. Davi, lemos We de must todas as place coisas. everything where it should be. Temos que colocar cada coisa onde está, And- onde deve ser. And this I give to the ministering brothers. Isso eu passo adiante aos irmãos servidores. If you read Revelation, Se você ler Apocalipse, and if you refer to William Branham, e se referindo a William Branham, God's servant and prophet, o servo e profeta de Deus, and especially when it speaks about the seventh mystery and Qu- seventh angel, quando fala dos 7 mistérios e anjos, I want you to read eu quero que vocês leiam Revelation chapter 8. Apocalipse 8, In verse 1, em versículo 1, there's silence in heaven há silêncio no céu, for about half an hour. por uma meia hora. But from verse 2, A partir do versículo 2, the seven trumpet angels os 7 anjos das trombetas appear before the throne of God, aparecendo adiante do trono de Deus, and seven trumpets are given to them, e 7 trombetas lhes são dadas, which have the seven last judgments, que tem os últimos 7 julgamentos, juízos, which would come upon the que earth. virão sobre a terra. And beloved brothers and sisters, E amados irmãos e irmãs, in Revelation chapter 8, em Apocalipse 8, verse 7, we read, versículo 7, lemos: the first angel sounded. e o primeiro anjo tocou a sua trombeta. In Revelation 8, verse 8, Em Apocalipse 8, versículo 8, and the second angel sounded. e o segundo anjo tocou a trombeta. In Revelation 8, verse 10, Em Apocalipse 8, versículo 10, and the third angel sounded. e o terceiro anjo tocou a sua trombeta. In Revelation chapter 8, verse 12, Em Apocalipse 8, versículo 12, and the fourth angel sounded. e o quarto anjo tocou a sua trombeta. In Revelation chapter 9, Em Apocalipse capítulo 9, verse 1 and 2, versículo 1 e 2, and the fifth angel sounded. e o quinto anjo tocou a sua trombeta. And in
Revelation chapter 9, E no Apocalipse capítulo verse 9, 13 and 14, versículo 13 e 14, and the sixth angel sounded. e tocou o sexto anjo a sua trombeta. So the trumpet angel, Assim, os anjos das which trombetas, will sound the trumpets after the rapture, eles tocarão suas trombetas após o in the arrebatamento, time of tribulation, no tempo da tribulação, when the day of the Lord comes. quando o dia do Senhor virá. Not in our time. Não no nosso tempo. You have to read what is going to happen when they blow the Vocês têm que trumpet. ler o que acontecerá quando vier isto. The judgments will strike the earth. Os juízos afetarão, atingirão a But then terra. comes the promise. Mas então vem a promessa. In Revelation chapter 10, Em Apocalipse capítulo in 10, verse 7, no versículo 7. after the sixth have blown their trumpet, Mas nos dias da voz do sétimo anjo, Please quando tocar respect a the sua word of trombeta, por favor, respeitem a palavra de Deus. please respect the word of God. Por favor, respeitem a palavra de Deus. Six have blown the trumpet. 6 tocaram as suas trombetas. Only one is coming. Só um virá. So in the days when the seven shall blow the trumpet, Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando Then- tocar a then- sua trombeta, then the mystery of God will be finished. se cumprirá o segredo de Deus. William Branham was a seven church age messenger, Ele foi o mensageiro da sétima era da not the igreja. seven trumpet angel, Não o sétimo anjo da trombeta, but he is the seven church age messenger, mas ele é o sétimo mensageiro da the era da prophet igreja. of God, O profeta de Deus, the Elijah of our day, o Elias dos nossos dias, shared with us all the e mysteries. compartilhou conosco todos os mistérios. But Revelation 10:7 Mas Apocalipse 10:7 does not speak about mysteries. não fala de mistérios. I don't want anybody to change a word. Eu não quero que ninguém modifique uma palavra sequer. Not with me. Não comigo. Not with me. Não comigo. If the scripture says Se a escritura diz mysteries, I mistérios, say mysteries. eu digo mistérios. If the scripture Se a says escritura diz mystery, mistério, I say eu mystery. sei, eu digo And here mistério. in Revelation 10, E aqui em Apocalipse verse 10, 7, versículo 7, when the seventh angel quando o sétimo anjo shall sound the trumpet, tocar sua trombeta, the mystery of God. o mistério de Deus. The mystery of O God. mistério de Deus. Who is the mystery of God? Quem é o mistério de Deus? Jesus Christ is the mystery of God revealed. Jesus Cristo é o mistério de Deus revelado. The Jews did not recognize him, Os judeus não reconheceram but then isto, they will recognize him, mas então o reconhecerão. because then Malachi 3:1, the second part will be Então fulfilled. Malaquias 1, a segunda parte se cumprirá. Because in Revelation 10, Porque em Apocalipse 10, the Lord comes as the angel of the o covenant, Senhor vem como anjo da aliança, not the Son of Man, não o filho do homem, not as bridegroom, não como noivo, but the covenant angel mas como anjo da with a aliança, rainbow. com o arco-íris, And then he puts his foot on land and e sea. colocará o seu pé sobre mar e And terra. from that time, E a partir desse tempo, and you have to go to the Old Testament. então vocês têm que ir de volta ao Antigo Testamento, In the prophet Daniel, no profeta Daniel, in chapter 12, no capítulo 12, verse 7, we read, no versículo 7, nós when lemos: the angel swears quando o anjo jurar by him that lives forever and ever, por aquele que vive there will be a eternamente, times, and the dividing of time. então virá um tempo, 2 tempos e metade de um So tempo. from the moment Assim, a partir do momento Revelation 10 is fulfilled, quando o Apocalipse 10 se and I cumprir, beg all brothers e eu peço a todos os to go irmãos back to the Old and New de Testament. voltarem ao Novo e Antigo Testamento. In Revelation chapter 10, Em Apocalipse capítulo 10, we are told what will take place. nos é dito o que acontecerá. But already in Daniel chapter 12, Mas já em Daniel capítulo verse 12, 7, versículo 7, we are told how long it will be. e está dito quanto tempo It isso is ficará. perfect. É perfeito. From the moment A partir do the momento, angel swears and has his covenant made, sim, o anjo da aliança jura, there will be a time, Haverá- times, and the dividing of time. haverá um tempo, 2 tempos e metade de There um will be tempo. 3.5 years São 3 anos e to meio. the end of that generation. No fim dessa geração, I beg all brothers eu peço a todos os irmãos, not only to take what Brother Branham said, não somente pegar o que o Branham diz, but go back to the scripture, mas voltar à Escritura place it in the Word of e God, posicionar nessa have it palavra de confirmed in Deus, the Word of tendo God. confirmado na We palavra de cannot Deus. have new teachings. Não podemos ter novas It must be the doutrinas. same teaching.
tem que ser a mesma Old doutrina. and New Testament O Antigo e Novo must be in Testamento harmony. tem que estar em harmonia. So the Lord did not come in 1963 Assim o Senhor não veio em 1933, according to the promised word of God. de acordo com a palavra prometida de Deus. In March 1963, Em março de the 1963, seals were opened os selos foram abertos and everything was revealed. e tudo foi revelado. And as Brother Branham said, and I referred to E it, como o irmão Branham disse, eu me referi a we isso. now have the message Agora temos a and we mensagem can preach the whole counsel of God. e podemos pregar todo o conselho de Deus. Beloved brothers and sisters, Amados irmãos e irmãs, my time has come. minha parte está But feita. I want you to know Eu quero que vocês saibam that I'm an eyewitness, que eu sou um testemunho, uma testemunha com os Amém. meus olhos, I'm an ear witness, sou uma testemunha com os meus ouvidos and I do have a direct commission from the e Lord. que tenho uma comissão direta do Senhor. Yes, and please forgive me for saying that. Por favor, me perdoem por dizer isto. There's no one on earth at this time Não há ninguém na terra nesse momento having the same responsibility. tendo a mesma As I responsabilidade. told you before, Como vos disse the anteriormente, Lord gave me the privilege o Senhor me deu o privilégio to see Brother Branham de ver o irmão Branham in the coffin, no caixão, as you know, como vocês sabem, in April 1966, em abril de 1966, when the prophet of God was buried. quando o profeta de Deus foi enterrado. But here is the point, Mas aqui está o ponto, and I tell the truth. e eu vos digo a verdade. I don't come from Texas. Eu não venho do Texas, I don't tell stories. eu não conto histórias. I never tell stories. Eu jamais conto I histórias. don't know why. Eu não sei porquê. But God in His grace, Mas Deus é gracioso. God in His grace, Deus em sua graça. the very moment Brother Branham was taken to glory, No momento que o irmão Branham foi levado para a glória, on December the 24th, no dia 24 de dezembro 1965, de 1965, it's my birthday, é o meu aniversário. and we had a wonderful meeting. Tivemos um culto maravilhoso. And after the meeting, I returned home, E após o culto, voltei para a minha casa. and it was about 11:45 in the evening E foi mais ou menos 10h45 da noite, when I saw the vision. quando eu vi a visão. I saw the supernatural cloud, Eu vi a nuvem sobrenatural. and I saw Brother Branham on the cloud, E eu vi o irmão Branham na nuvem. on the cloud on the right side from where I was looking at Na the cloud. nuvem, do lado direito, onde estava olhando. And he was going up. E ele estava on the subindo, cloud. subindo. It was about 11:45 in the evening. Foi mais ou menos 10h45 da noite. And I said in this vision, E eu disse nesta visão: Brother Branham, you're not the Son of Man. Irmão Branham, você não é o filho do homem. Why do I see you on this cloud? Por que eu te vejo nesta nuvem? And then the Lord gave the answer. Então o Senhor deu a resposta. As it was with Elijah and Elisha, Assim como foi com Elias e Elijah saw Elijah going up, Eliseu viu Elias subindo. and by the grace of God, E pela graça de Deus, and we all know, e todos sabemos, our Lord went up in a cloud. o nosso Senhor subiu em uma nuvem. Brother Branham went up in a O irmão cloud. Branham subiu em uma nuvem. We shall go up in the clouds. Nós iremos nas nuvens. 1 Thessalonians chapter 4. 1 Tessalonicenses capítulo There the 4. word is in the plural. Esta palavra está We no shall plural. be taken up in the clouds of heaven. Seremos levados nas nuvens do céu. From all the continents, De todos os the continentes. true believers, Os verdadeiramente The bride of crentes. Christ. A noiva de Cristo. those that are ready, Aqueles que estiverem will be preparados taken up serão levados para to cima. meet the Lord in the air. Para encontrarem o Senhor nos ares. But one more thing. Uma coisa a mais. On April the 10th, No dia 10 de abril 1966, de 1966, because I came from Germany, porque eu vim da Alemanha, I went to the funeral home. eu fui à casa da I funerária, was talking to Mr. Kutz eu fui falar com o irmão Gutz, and said, I come from Germany. eu vim da Alemanha, I like to see who is in the coffin. eu gostaria de ver quem está no caixão. So my eyes Assim, os meus have olhos been the last ones foram provavelmente os últimos to see Brother Branham in the coffin. que viram o irmão Branham no caixão. And as you all know, E como vocês todos sabem, he had a terrible accident. ele teve um terrível acidente. 4 young drunken men 4 homens bêbados jovens drove on his side and frontally into his car. atravessaram do outro lado da rua e bateram frontalmente no seu carro. If you see the car,
Se vocês veem o carro, you know what happened to Brother Branham. vocês sabem o que aconteceu com o irmão Branham. He had many broken bones. Tinha muitos ossos quebrados His body was moved through the windshield. e ele foi arremessado do para-brisa. But when I saw Brother Branham Quando eu vi o irmão Branham, on April the 10th, no dia 10 de abril, in the coffin, no caixão, there was no scratch on him. não havia sequer uma marca. He had a smile on his face. Ele tinha um sorriso em sua He was face. like I knew him always. Ele estava como eu o conheci He was perfectly sempre. healed. Ele estava perfeitamente curado. Perfeitamente By the curado. power of Almighty Pelo God. poder do Todo-Poderoso Deus. So, beloved brothers and sisters, Assim, amados irmãos e irmãs, from that time, a partir desse tempo, you know I was at the funeral. vocês sabem, eu estive no funeral. I did not sing. Eu não cantei junto. They were singing and singing. Estavam cantando e cantando. Only believe, only believe. Somente crer, somente crer. On the wings of a snow white E dove. sobre as asas de uma pomba I branca, was weeping. eu estava chorando. My heart was torn. Meu coração estava To partido. me, a whole world had collapsed. Para mim, o mundo inteiro I havia was caído. talking to the Eu Lord. estava falando ao I Senhor. said, dear Lord, Eu disse, amado how Senhor, can the bride be prepared without this ministry? como a noiva poderá ser preparada sem esse ministério? I never wept in my life as I wept Eu in jamais my chorei tanto em minha vida como nesse momento. They all expected the resurrection. Todos esperavam a ressurreição. When the brother greeted me, Quando o irmão welcomed me, yes. me deu as boas-vindas, He said, it's Easter, it's a resurrection. então é Páscoa, haverá a ressurreição. So they all expected the prophet to rise, E todos estavam esperando que o profeta ressuscitasse, but he was buried. mas estava enterrado. But when I came back to my room, Mas quando voltei ao meu quarto, this time not a voice, desta vez não uma voz, but it spoke in my uma voz heart. audível, mas uma voz no coração. Now your time has come. Agora chegou o Now seu your tempo. time has come. Agora chegou o So seu go tempo from city to city, de ir de cidade em from cidade, country to country, de país a país, from continent to de continent, continente a continente, to share the food that was put in store, para compartilhar o alimento que foi to armazenado, share the word of God, para compartilhar a the palavra de message Deus, of the hour, a mensagem da to hora, give the last call, para dar o último and chamado. this is the last call E este é o último The chamado, final call o chamado final, before the return of Christ. antes do retorno de There will Cristo. be no other message, Não haverá outra mensagem, no other prophet, não outro there profeta, will be nothing. não haverá Just nada the mais. calling out time, Este é o nosso tempo, preparation time, tempo de preparação, separation tempo time, de separação. getting ready, Estejamos prontos, believing every word of God, crendo em cada palavra de Deus, washed in the blood of the Lamb, lavados no sangue do Cordeiro, sanctified in the word of God, santificados na palavra de Deus and sealed by the Holy e Spirit. selados pelo Espírito Please Santo. remember these three things. Por favor, lembre-se dessas três coisas: Washed in the blood of the Lamb, lavados no sangue do Cordeiro, sanctified in the word of truth. santificados na palavra da Only verdade. if you believe in the blood, in redemption, Somente crendo no sangue da redenção, it means something to you. se isso significa algo para He você, shed his blood Ele derramou o seu to sangue redeem us. para nos redimir. So we are saved. Assim estamos Our salvos. sins were put upon the Lamb of God. Nossos pecados foram colocados no Cordeiro And de at the Deus. cross, he said, it's all finished. E na cruz ele disse, está tudo consumado. But he rose on the third day. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia. His resurrection A sua ressurreição is a guarantee for our é a resurrection. garantia da nossa His ressurreição. going to heaven A sua is ascensão a guarantee for our going to é a heaven. garantia para a nossa ascensão. So by the grace of God, Assim, pela graça de we Deus, believe the message of the hour. nós cremos na mensagem da hora. We believe that William Branham Nós cremos em William Branham. was Malachi, Malaquias, chapter 4, foi Malaquias 4, fulfilled in our time. cumprido no nosso And tempo. we take the original message of the Word of E God nós tomamos a mensagem original da palavra de Deus to the ends of the earth. e carregamos ela para os confins da terra. In closing, let me say this. E finalizando, deixe-me dizer, God has given our brother Joachim special grace. e
Deus deu ao nosso irmão Joaquim uma graça and to especial. all the brothers in this country E para todos os irmãos nesse to país, stay true to the Word of God, para estarem verdadeiramente na palavra de Deus, not to give their own interpretation, não passarem próprias interpretações, not to interpret Brother Branham's statements, não interpretar afirmações do irmão Branham, but to believe the Word of God mas crerem na palavra de Deus and bring God's people back to the Word. e trazer o povo de Deus de volta à And palavra. forgive me for making this statement. E perdoem por fazer essa afirmação. Those brothers who only take what Brother Branham said Irmãos que tomam somente o que o irmão Branham disse and close the Bible e fecham a Bíblia, and say nobody understood the Bible, ninguém entendeu a Bíblia, only the prophet. somente o But profeta. now we have what the prophet said, Então temos agora o que o profeta and that disse is above what the Bible e está says. acima do que a Bíblia disse. No, the prophet was sent Não, o profeta foi to enviado take us back to the Word of God. para nos trazer de volta a palavra de And Deus. the prophet of a number of times said, E o profeta disse um número de don't vezes: receive anything não aceitem nada if it's not written in the Word of God. se não estiver escrito na palavra It de Deus. must be written in the Word of God. Tem que estar escrito na palavra de Deus. And then we, by the grace of God, E pela graça de Deus, I look back to the many years. eu olho para os muitos anos que se passaram. My feet were in 165 countries. Meus pés tocaram 165 países. I preached in 495 cities. Eu preguei em 449 cidades. All my life was in the service of the Lord Toda a minha vida esteve a serviço do Senhor, because of the divine commission. devido a esta comissão divina. If I would tell you what the Lord is doing now, Se eu vos contar o que o Senhor está fazendo and as agora, you know, God opened the doors e como vocês sabem, Deus abriu as portas in every country, em cada país, regardless of the religion independentemente da religião or the political system. ou do sistema político. I never involve in politics. Eu jamais me envolvo em política. I never care about religion. Eu jamais me importo por religião. I just preach Jesus Christ. Eu somente prego a I Jesus preach the Cristo. Word of God. Eu prego a palavra de Deus. I preach the whole counsel of God. Eu prego o completo conselho de Deus. But God has opened the doors. Mas Deus abriu as portas. I preached in Moscow. Eu preguei em Moscou. I preached in Cairo. Eu preguei em I Cairo. preached in Damascus. Preguei em Damasco. I preached in Beijing. Preguei em Beijing. I preached in Abu Dhabi, Preguei em Abu Dhabi. in Dubai. Em I Dubai. preached in all these countries. Preguei em todos esses Even países. in Islamic countries. Mesmo em países islâmicos. Whatever the religion was. Qualquer que fosse a religião. At the present time, No tempo presente, we have 72 stations around the world, temos 72 estações ao redor do mundo. having 30 minutes every E Friday, a cada sexta-feira mostram um programa de 30 minutos. and we have between 10 and 12 million E temos cerca de 10 a 12 milhões who hear the word of God. que ouvem a palavra de Deus. All the world knows what God has done. Todo mundo sabe o que Deus fez. All the world knows that God has sent William Branham. Todo mundo sabe que Deus enviou William All the Branham. world knows the scripture was fulfilled in our Todo day. mundo sabe que a escritura se cumpriu no nosso All the dia. world knows the promised word for today. Todo mundo sabe a palavra prometida para o nosso dia. And by the grace of God, E pela graça de Deus, the elect are called from all nations. os eleitos estão sendo chamados de todas as Because nações. the Lord made the promise to Abraham, Porque o Senhor fez a promessa a in Abraão: you all the nations will be blessed. em ti serão abençoadas todas as So nações. the bride of Christ Assim, a noiva de Cristo is from all nations. é de todas as nações. And I'm glad to know E eu estou feliz em that saber God has blessed this country que Deus abençoou esse in país a very, very special way. de uma forma muito, muito especial. But I would also encourage you, Mas também quero encorajá-los, if you have time on the first weekend of a month, se tiverem tempo no primeiro fim de semana de um mês. our brother Miro, who is here today, O nosso irmão Miro, que está aqui hoje, he was traveling with me through a number of nations. ele viajou comigo num grande número de países. And God is using him. E Deus está usando. And at this time, E nesse tempo, we have over 10,000 temos acima de 10 mil who join us on every first weekend in a month que estão ligados em cada primeiro fim de semana do mês to hear the word of God para ouvir a palavra de Deus all over the earth. sobre toda a terra. So praise be to God
Assim, glória seja a Also Deus. for the technical possibilities. Também pelas possibilidades, pela técnica. And I emphasize once again, E eu quero enfatizar de novo. like our Lord said Como nosso Senhor disse in Matthew 24, em Mateus 24, versículo this 13. gospel of the kingdom Este evangelho do reino will be preached to all nations. será pregado a todas as nações. And God's prophet William Branham said, E o profeta de Deus, William he Branham, was disse, told, foi-lhe dito, the message given to you a mensagem dada a você will go to the ends of the earth. irá aos confins da To terra, the ends of the earth. aos confins da terra. And let me say this in humility. E deixe-me dizer isso em humildade. God has taken his servant and prophet. Deus levou o seu servo e profeta. He did not take the message to a single country. Ele não levou a mensagem a um único país. After 1963, Após he 1963, never preached in one other country. ele não pregou em nenhum outro país, Not a single time. sequer uma vez. He was waiting on the Lord Ele estava esperando no Senhor, about the tent vision. após de acordo com a visão do He was templo. waiting for different things. Ele estava esperando por diversas coisas, But he was not teaching or preaching mas ele não estava ensinando ou pregando in any other country. em nenhum outro país. Before, Antes, he had visited 15 countries. ele visitou 15 países. He preached in 12 different Em countries. 12 países diferentes ele pregou. In the evangelistic services, Nos serviços, nos cultos through evangelísticos, the 1950s and 1960s. nos anos 50 e 60. But after the revelation of the seven seals, Mas após a revelação dos 7 selos, he did not preach in any other country. ele não pregou em nenhum outro país mais. But by the grace of God, Mas pela graça de the Deus, message he brought a mensagem que ele has trouxe reached the ends of the earth. alcançou os confins da I terra. would have never received a commission. Eu jamais teria recebido I uma would comissão. not have a message. Eu não teria uma mensagem. But God sent his servant and prophet Mas Deus enviou o seu servo e so profeta, that my ministry assim para que o meu is ministério directly connected to his está ministry. diretamente conectado ao seu And those who ministério. believe in Brother Branham's ministry E aqueles que creem no ministério do irmão will Branham believe what God is doing right now. crerão no que Deus está fazendo They justamente will agora. have part Terão parte in what God is doing right now. do que Deus está fazendo justamente These are the agora. last moments before the return of Estes Christ. são os últimos momentos antes do retorno de Come- Cristo. Come back to God. Voltem a Deus. Come back to the Word. Voltem à Never palavra. go for any other teachings. Não vão a nenhuma Let outra it be in the doutrina. Word of God. Deixem estar na palavra de Deus. So if I don't see you on earth again, Assim, se não nos vermos novamente na terra, I will see you when the Lord comes back. vos verei quando o Senhor retornar. When the Lord comes, Quando o Senhor retornar, the dead in Christ shall rise, os mortos em Cristo and we ressuscitarão shall be changed, e nós seremos and transformados. together we shall be E taken up juntos seremos levados nas to alturas meet the Lord in the air. para encontrarmos o Senhor nos ares. So we're still in the time of grace. Assim estamos ainda no tempo da The blood graça. is still on the mercy seat. O sangue ainda está no trono da graça. Even when the Lamb took the book, Mesmo quando o Cordeiro pegou o livro, but he only took the book mas ele somente pegou o and livrinho revealed the book. e revelou o livrinho. But the blood is still on the Mas mercy o seat. sangue ainda está no trono da We're still in graça. the time of grace. Estamos ainda no tempo da Aleluia! graça. Aleluia! 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 Blessed be the name of the Lord. Louvado seja o nome do Senhor. So God bless you. Assim, Deus abençoe. God bless Brother Joachim and God bless all the Deus ministry abençoe brothers o Joaquim e todos os ministros. in all the hundreds of assemblies in this country. Em todas as centenas de assembleias neste país. And as God has blessed our brother Helmut Miskis, E assim como Deus abençoe nosso irmão Helmut God Miskis, has blessed our brother Claudio Miskis, Deus está abençoando nosso irmão Cláudio Miskis to share now the word of God, para compartilhar agora a palavra de Deus, to translate our circular letters, para traduzir nossas cartas circulares and by the grace of e God, pela graça de Deus, in all the different languages, em todas as diversas línguas, all the publications can be read, todas as publicações podem ser lidas and the bride is brought back into step. e a noiva está sendo trazida de volta à palavra. How many believe in the second coming of Christ? Quantos creem na segunda vinda de Cristo? Amen. Amém. How many wish to be ready when he comes? Vamos estar prontos? Quantos querem estar prontos quando ele vier? Are you all baptized in the name of the Lord Jesus Christ? Todos foram batizados no nome do nosso Senhor Jesus Cristo? Amen. Amém. Are you all baptized in the Holy Spirit? Todos foram batizados no Espírito Santo? Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia.
Are you sealed by the Holy Spirit? Fostes selados com o Espírito Santo? If you believe the word of Se God, você crê na palavra de be Deus, sealed by the Holy Spirit seja selado pelo Espírito Santo until the day até o dia of our redemption. da nossa redenção. Let us stand and pray. Vamos nos levantar e orar. Let us stand and Vamos nos levantar e orar. Lord God, we thank you for this day. Senhor Deus, nós te agradecemos por este dia. This is the day you have made. Este é o dia que tu fizestes. And we thank you for revealing your word, E nós te agradecemos por revelares a tua for palavra, opening our eyes por teres aberto os nossos olhos and our heart e os nossos corações to understand by divine revelation para compreendermos por revelação divina the time we're now living in. no tempo que reconhecer o tempo que estamos vivendo agora. We know it's a last call, Nós sabemos, é o último chamado. and we thank you for the promise you made. Nós te agradecemos pela promessa que fizestes. I go to prepare the place, Eu irei vos preparar morada, and then I will return. então retornarei. And Lord Jesus, Senhor Jesus, we thank you for Acts chapter 1, te agradecemos por Atos capítulo 1, for verse 9 to 11. por versículos 9 até 11. The same Jesus that was taken from you into heaven O mesmo Jesus que foi tomado de vós para as alturas, para os céus, will come in the same way retornará da mesma as forma you have seen him going up como into o heaven. vistes subir ao céu. The same Jesus O mesmo Jesus who died, que morreu, who rose on the third day, que ressuscitou no terceiro dia. the same Jesus O mesmo who Jesus spoke to his disciples for 40 days que falou aos seus discípulos durante 40 dias. is the same Jesus É o mesmo Jesus who speaks with us que fala conosco by the Holy Spirit, pelo Espírito Santo, opens our understanding abrindo a nossa to know compreensão the scriptures para sabermos as by divine Escrituras por revelation, revelação divina. and the same Jesus E o mesmo Jesus will return retornará in the same way, da mesma forma. and we shall be changed, E nós seremos and transformados together we shall be taken up e juntos seremos levados para and meet the cima. Lord and go to glory. E com o Senhor iremos para a glória. Dear Lord, I pray Amado Senhor, eu that oro all brothers and sisters que todos os irmãos e irmãs will take it seriously tomem isso, levem isso a and sério believe with all their hearts. e creiam de todo o seu coração, Believe as the scripture says. crendo como diz a Escritura. Once again we thank you, dear Lord, Mais uma vez te agradecemos, amado Senhor, for the fulfillment of your promise. pelo cumprimento da tua promessa. You sent your prophet Elijah Tu enviastes o teu profeta to Elias restore all things, para restaurar todas as coisas, all things were restored. e todas as coisas foram Just have restauradas. your way with us, Tenha o teu caminho conosco and together e juntos we shall give you praise, nós louvaremos a ti honor, na and terra glory, e glória, for soon we shall be with you. porque em breve estaremos contigo. Lord, we see the signs of the time. Senhor, nós vemos os sinais do tempo. We look to Israel. Nós olhamos para Israel. We pray for Israel. Nós oramos por Israel. We pray for the church of the living God. Nós oramos para a igreja do Deus We vivo. pray for the bride of Christ. Nós oramos para a igreja noiva de And we Cristo. thank you, dear Lord, E te agradecemos, amado Senhor, for the scripture pela Escritura in Romans 9, em Romanos 9, verse 28. versículo 28. You will complete your work. Tu finalizarás a tua You obra. will finish your work. Tu terminarás a tua obra. No prophet needs to return. Nenhum profeta necessita You voltar. gave us the word. Tu nos deste a You palavra. gave us the divine Tu revelation. nos deste divina We revelação. expect your coming. Nós esperamos que tu venhas. Aleluia! Aleluia! May the blessings of Almighty Que as God bênçãos do Todo-Poderoso Deus rest upon you estejam sobre todos in the vocês. name of Jesus Christ. No nome de Jesus And Cristo. all say amen. E todos digam amém. And all say E Maranatha. todos digam Maranata. Maranatha. The Maranata. Lord is coming. O Senhor está vindo. Aleluia. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Amen. You may be seated. Vocês podem sentar-se. Thank you, Brother Claudio Miskis, for the Obrigado, translation. irmão Claudio Miss, pela tradução. Where is our beloved brother Joaquim? Onde está nosso amado irmão Joaquim?
Yes. God bless you. Deus te abençoe. I'm now an old. Os nossos visitantes. Louvemos, pois, o nosso Rei Jesus.
deixou. Ao clamar, porém, socorre-o Cristo Salvador. Naufragante escuta seu bom Salvador. Eis-me pronto para salvar-te, confia só em meu amor. Se eis-me pronto para salvar-te, confia e deixa teu temor. Enfrentando a negra morte, cheia de pavor, foi que Cristo quis salvar-te, pobre pecador. Naufragante escuta